Entrevista coletiva, Renato Gaúcho, Grêmio empata com o Fluminense. Te inscreve e deixa o like, porque isso muda a minha vida e não custa nem R$1. E por favor, não dá dislike, mesmo que tu não goste do Renato, porque tu tá prejudicando a mim, que sou um pobre coitado. O Kahneman ficou fora da viagem porque ele tem uma virose. Eu falei pra vocês no último jogo. Se ele tá com um problema de quadril ou não, mas já não é comigo. O departamento médico, a princípio, vamos aguardar o retorno da nossa viagem para saber realmente o que ele tem. É porque no último sábado, no momento que a gente estava saindo para viajar, eu vi ele treinando. Então, na volta, a gente vai reavaliar o Kahneman e ver realmente se ele tem esse problema ou não. Quanto ao jogo, eu tenho mudado os esquemas, tenho mudado dependendo do adversário, do local do jogo. Isso já tinha comunicado ao grupo. Aí você me pergunta onde que o Soteldo joga, o que o Soteldo faz. Eu não vou falar o que o Soteldo faz no campo para vocês. Porque senão eu estou alertando o adversário, estou dando armas para o adversário. Eu tenho que treinar meu time. Arrumei um novo sistema da gente jogar. O Grêmio hoje não foi perfeito, mas no meu entender ele esteve bem. Até porque nós enfrentamos uma grande equipe. É difícil jogar contra o Fluminense aqui dentro. No primeiro tempo, infelizmente, nós tomamos o gol de empate. Continuamos não dando muitos espaços à equipe do Fluminense. Infelizmente, depois nós tomamos um gol de cabeça. E depois foi a coragem do treinador e dos jogadores. Porque se você for contar, ver quantos atacantes nós tínhamos em campo, então foi a atitude do grupo, a atitude da comissão técnica em ter colocado a equipe totalmente para frente. Buscamos, lutamos, conseguimos o pênalti no final, um pênalti legítimo, e conseguimos levar para Porto Alegre um ponto importante na situação que a gente se encontra na tabela. Renato, boa noite. Eu quero lhe perguntar a respeito do time desse ano. Porque muito se fala sobre Renato na próxima temporada. Eu não quero te perguntar sobre isso, porque você já falou que não vai conversar sobre isso apenas ao fim da temporada. O que você ainda consegue extrair da equipe gremista nesta temporada ainda? Porque já houve mudança de formação, já houve mudança de jogadores da mesma função, e o Grêmio não faz boas partidas. Eu quero te questionar a respeito disso. Eu falei já para vocês, não é hoje. Eu já falei para vocês que o Grêmio não tem que jogar bonito no restante do Campeonato Brasileiro. Até porque no Campeonato Brasileiro eu tenho visto 3 equipes, quando muito, jogando um bom futebol. Então na situação que o Grêmio também se encontra, eu já falei para vocês no jogo passado, o Grêmio precisa de pontos. Eu acho que entre jogar bem e buscar pontos, eu prefiro os pontos. Então, não quero voltar a ser repetitivo, inclusive eu falei isso com o meu presidente lá no vestiário. Vocês querem cobrar. Fale o que aconteceu o ano todo pro Grêmio também. Não quero ser repetitivo, mas falem desses problemas todos. Os jogadores chegaram na última janela, 3 jogadores de 21 anos, que não falam direito até hoje português. Essas coisas todas vocês não falam. Vocês querem ver um bom futebol? Bom futebol, vamos fazer o seguinte, vocês falam com o presidente do Grêmio, manda ele fazer um time de 500 milhões. 1 bilhão. Aí você vai ver um bom futebol. Manchester City, Real Madrid, você vai ver um bom futebol. Quando o Grêmio, sempre jogou um bom futebol, sempre teve no G4. Mas vocês não querem falar desses problemas nenhum mais. Renato, eu queria falar sobre motivação, porque no último jogo contra o Atlético Goianiense o Grêmio ganhou e foi divulgado os bastidores do jogo, o vestiário, e os torcedores entenderam que foi um vestiário um pouco desanimado, sem motivação, talvez sem ambição. Hoje um ponto importante, como você ressalta, fora de casa. Eu queria que você falasse como tirar ambição e motivação desse grupo até o final do ano. O grupo está muito motivado e está cheio de ambição. O problema é que vocês não conhecem o vestiário. Vocês nunca chutaram uma bola. Vocês nunca entraram no vestiário para saber que um jogo importante daquele contra o Atlético Goianiense chama-se estresse. Os jogadores estão cansados, cada jogo nosso é uma decisão, como é para o adversário também, então os jogadores estão cansados, estressados. Então vamos fazer o seguinte, um de vocês fala, o ambiente do vestiário, queriam o quê? Vocês estão rindo, contando piadas, é porque alguns de vocês vão falar assim, olha lá, os jogadores não estão concentrados nas partidas, os jogadores estão sérios, ouvindo o que o treinador está falando, olha lá, o ambiente não é bom. Aí vamos ver o que eles vão falar de amanhã. Vamos ver, amanhã eu vou soltar as imagens para vocês. Vamos ver os comentários. Vamos ver os comentários de vocês do vestiário. O problema é que o seguinte, que quando um de vocês, o 2, coloca uma coisa na cabeça, chega no ventilador e solta, todo mundo vai atrás daquela notícia.
Ninguém quer saber se é verdade ou não. O cara falou isso, então vou falar isso. Vamos fazer essa polêmica sobre isso. Aí eu pergunto para vocês, eu já falei para vocês alguns meses atrás, vocês querem ser profissionais dessa maneira? Vocês querem ser profissionais? Vocês querem que nós sejamos profissionais? Mas vocês são profissionais? São mesmo? Eu não estou falando para vocês dois. Estou falando para quem fica inventando essas histórias aí. Como vocês querem ser profissionais? Eu não entendo, sinceramente. O Grêmio fez uma partida boa, não entendo. Enfrentamos um grande adversário nosso, saímos na frente, viraram, buscamos o gol no final do jogo, buscamos um ponto importante na situação que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro contra o adversário direto, ao invés da gente estar valorizando. A gente, que eu digo, né, vocês, eu tenho que valorizar meu grupo sempre, principalmente pelas atitudes que eles tiveram durante a partida toda. Agora vocês querem sempre uma polêmica, outra polêmica. Vamos ver qual vai ser a polêmica amanhã. Só tem jogo na próxima sexta-feira, alguém vai ter que inventar alguma coisa. Vamos ver os comentários dos vídeos que nós vamos soltar amanhã, depois do vestiário. Aí eles vão falar assim, não, mas o Grêmio conseguiu um ponto lá no Maracanã, por isso o pessoal está feliz. Ué, nós conseguimos 3 pontos diante do Atlético Goianiense. Vamos ser profissionais, gente. Vamos ser profissionais, hein? Estou avisando vocês há muito tempo. Aí daqui a pouco, amanhã depois, um vai falar assim, o Renato está dando entrevista, está estressado. Não estou estressado, estou bem tranquilo. Mas vocês querem sempre o profissionalismo do treinador. E vocês? Renato, eu queria que você falasse dos últimos meses, você no Grêmio, porque eu lembro você 17, 18, acompanhei bastante, você era bem mais calmo, mais parceiro, e ultimamente está mais fechado, e até mesmo com a imprensa a gente... Antigamente vocês eram mais profissionais, hoje também estão chatos. Pois é, aí que tá. Que eu acabei de falar. Vamos ser profissionais. Eu sou um cara tranquilo, de bem com a vida, não me falta nada. Por isso eu tenho tudo na vida, graças ao meu trabalho. Eu tô te perguntando isso. Graças ao meu trabalho. Tô lá, trabalhando, dando sempre o máximo de mim, como todos os anos foram. Aí esse ano aqui, não quero falar, mas tivemos esses problemas todos, ninguém quer saber dos problemas que o Grêmio teve. Aí quer saber porque o Renato tá meio estressado nas entrevistas, porque o grupo tá cabisbaixo, porque isso, porque aquilo. Cara, é difícil. Eu sou um cara sempre alegre. Gozado que eu converso com vocês aqui, aí vem uma pergunta ou outra, né, um comentário, né, eu tenho que defender meu grupo, eu tenho que defender a instituição. Sempre eu vou defender a instituição e o meu grupo. Então, se vocês serem profissionais, eu vou ser profissional e vou estar sempre rindo. Vou brincar com vocês, vou responder as perguntas de vocês, vou ficar mais tempo nas coletivas. Agora, fica difícil, né? Porque é só tiro de tudo que é lado. Mas vai, termina o teu discurso. Não é discurso, é uma pergunta. Não, pergunta. Eu fiz uma pergunta em relação ao teu momento no Grêmio, que eu queria saber por que tu estava um pouco mais estressado, que não é o teu comum, por isso eu te conheço também. Cara, mas eu respondi para você agora. É que eu fui perguntar mais, aí você acabou falando. E você falou em coragem até agora nas substituições, que acabou resultando no empate. E por que teve essa oscilação, então, que acabou o Fluminense virando? E aí você teve que tomar essa atitude com coragem para conseguir um empate no final. O Grêmio começou bem a partida, eu já falei, o Grêmio não deu muito espaço ao Fluminense, o Grêmio saiu na frente, o jogo estava controlado, o Fluminense não estava tendo espaço, o Fluminense conseguiu o gol no finalzinho do primeiro tempo, voltou, ele precisava do resultado, ele veio para dentro da gente, eu falei para o meu time, eles vão vir, eles vão deixar espaço, a gente tem que aproveitar. Infelizmente, no escanteio, nós tomamos o gol de cabeça. O jogo estava controlado. O Fluminense estava um pouquinho melhor que a gente? Sim, estava um pouquinho melhor que a gente, mas o jogo estava controlado. O Fluminense praticamente pouco criava. E aí, de repente, nós tomamos o gol e aí nós tivemos que colocar o time um pouco mais para frente. Aliás, se vocês forem ver as imagens, antes da gente tomar o gol, eu já tinha chamado o Diego e o Natan. Ali eu já ia colocar o time para frente. Então muita gente pode falar assim, tomamos o gol, o Grêmio foi para frente. Não. Se você for ver nas imagens, antes da gente tomar o gol, já tinha chamado o Natan e o Diego. Então, eu ia para dentro, porque o Fluminense estava sufocando a gente, estava deixando espaço, e a gente tinha que aproveitar espaço e tínhamos que segurar um pouco mais a bola no campo do adversário. E o Diego, para isso, ele é muito bom. Com a velocidade do Natan de um lado e o Soteldo do outro. Como nós tomamos o gol, eu coloquei mais um atacante praticamente, que foi o Franco. E depois o Arezzo e o Miguel. Então, vê quantos atacantes nós colocamos em campo. Não foi porque nós tomamos o gol, porque eu já tinha chamado os dois. Buenas noches, Renato. Para la edición chilena del diario AS.
le voy a preguntar. Voy a preguntarle despacito para que me logre entender. Quería preguntarle por Alexander Aravena. Él llegó en agosto, septiembre, ya son cerca de 3 meses de él trabajando junto a usted. ¿Cómo puede evaluar cómo ha Ele tá perguntando sobre o Aravena, tá, pessoal? Pela idade dele, mas é um garoto que gosta de trabalhar, é um bom profissional, escuta, procura fazer o que a gente pede para ele, mas é normal por causa da idade dele ele cometer alguns erros que é normal no futebol. Então é para isso que estou aqui, procuro lapidar ele, mas é um garoto que tem muito ainda para nos dar. Eu fiquei feliz com a convocação dele, porque eu acho que é merecida. Ele evoluiu bastante já aqui no Grêmio, desde a chegada dele. E olha que é difícil quando o estrangeiro chega num clube, não fala direito o idioma, e chegou no meio de uma turbulência muito grande do clube, devido ao que o Estado estava passando no momento. Mas é bom garoto, é profissional, escuta, tenho certeza que vai nos dar ainda bastante alegrias e com certeza com a evolução dele vai dar alegria também lá para a seleção do Chile. Boa noite, Renato. Em alguns momentos o Grêmio estava usando o 3-5-2 e o 4-4-2. Eu queria saber de vocês se foi com o intuito realmente de povoar o meu campo para que vocês conseguissem converter em gol, porque era um problema que o Grêmio estava tendo. Eu acho que o mais importante de tudo é que eu não me acomodo somente num sistema. Eu treino, tenho mexido, tenho colocado, até porque a gente tem tido a semana cheia, a gente tem tido um pouquinho mais de tempo para treinar, eu posso testar outros esquemas. E dependendo do adversário, dependendo do local do jogo, a gente tem esquema. Eu volto a repetir, apesar do pouco tempo, eu gostei da minha equipe hoje. Eu gostei, nós poderíamos ter saído, o Fluminense poderia ter nos vencido, como o Grêmio poderia ter vencido o Fluminense hoje. Então eu gostei do esquema, até porque a gente não está numa pré-temporada, a gente não tem 3, 4 semanas para fixar somente um esquema. Eu tenho reinventado o Grêmio em algumas partidas, em alguns esquemas diferentes, e eu tenho gostado. Só que eu levo alguns erros nossos, porque a gente, como já falei, a gente não tem 3 semanas, 4 semanas, uma pré-temporada para que a gente possa ficar testando realmente aquele esquema. Então, dependendo do que a gente precisa, eu tenho treinado eles, tenho reinventado alguns esquemas, e vai ser assim. Eu já tinha comunicado para o clube, para o time, para o grupo, que dependendo do local do jogo, dependendo do que a gente está precisando, eu vou mudar a equipe, porque é para o bem de todos, né? É pro bem o Grêmio buscar os pontos necessários e ver até onde a gente pode chegar no campeonato. Aqui, Renato, boa noite. Marcos Martinho, da JJTV Esporte. Renato, eu queria te perguntar se você reconhece ou entende que a atual temporada foi a temporada de mais instabilidade, de maior instabilidade para você, desde o seu retorno ao Grêmio. E uma outra pergunta, se você me permite, você enfatizou algumas vezes já, inclusive após a derrota no Clássico Grenal, que o Grêmio vem ganhando títulos, mesmo diante das dificuldades. Acontece que o Grêmio não ganha um título relevante desde 2018, a Recopa Sul-Americana, antes disso 2017. Você reconhece também que a torcida do Grêmio ela necessita de um título relevante nesse momento que você não está conseguindo entregar? É difícil. Ser campeão todo mundo quer. No Campeonato Brasileiro, só um ganha. Então, os outros treinadores, os outros jogadores, ninguém é bom. No Brasil, não, no Brasil é assim. Só é bom quem ganha. Só é bom quem ganha. Eu tenho falado para o meu presidente, tenho falado para a minha diretoria, que o ano que vem vocês vão poder ver isso de perto. Vão ser 2 campeonatos num campeonato. Eu vou explicar para vocês. Vão ser 2 campeonatos no Campeonato Brasileiro. O campeonato das SAFs, do dinheiro, e outro campeonato lá embaixo, para quem não tem dinheiro. Concordo. Então, quem tem que entregar nesse Campeonato Brasileiro são os clubes que investiram muito. Então, no Brasil, não se investe, tem clubes que não investem, e o Grêmio sempre teve os pés no chão, e vai continuar com os pés no chão, pode ter certeza disso, isso cabe ao presidente responder para vocês. Mas no Brasil, quando você não investe, mesmo assim todo mundo quer ganhar. A torcida quer ganhar, a imprensa quer cobrar. Tem que cobrar de quem investe muito. Aí que tem mais obrigação de ganhar. É bem simples. Parabéns. Quem foi o segundo melhor técnico do Flamengo de resultados? Não, tua opinião não. Os números são fatos. Você pode ter a tua opinião, você pode ter a preferência do treinador. Números você não pode enganar. A matemática é igual no mundo todo. Então os números não podem enganar. Simplesmente isso. Então, você, né? Você no Flamengo não ganhou.
Pois é. Eu avisei. Quem muito quer nada tem. Três competições ao mesmo tempo. Mas não vou falar de Flamengo porque não, o problema não é meu. Eu estou falando para você prestar atenção. Para você, não, para a imprensa. O ano que vem vocês vão ver 2 campeonatos no campeonato. Isso aí que eu acabei de falar. Os clubes que têm dinheiro e os clubes que não têm. Só que quando o clube não tem dinheiro para investir, mesmo assim, na hora todo mundo quer ganhar. Aí fica difícil. Porque na hora do vamos ver, quem jogou futebol sabe o que eu estou falando. Na hora do vamos ver, quem decide é a qualidade. Qualidade decide. Mas na hora da qualidade pegar um clube que não investe muito, aí todo mundo quer ganhar. Agora enfrenta a qualidade. Bem simples. Deu por hoje. Boa noite, Renato. Eu queria que tu falasse um pouco do Monsalve. É um jogador que acaba sempre entrando e agredindo o adversário. É um jogador que deixa o time mais ofensivo. Eu queria que tu explicasse um pouco se é opção tua de talvez ali taticamente o time não ficar tão ofensivo com ele, e se tu tá também lapidando ele, como saiu ali do Arezzo, alguns jogadores se adaptando, né? Se tu tá deixando ele se adaptar mais, porque é um jogador que sempre aumenta ali a produtividade do time, né? Não, são dois jogadores que eu tenho na posição, muito bons jogadores, que tanto o Miguel quanto o Franco. Mas aí foi na parte tática hoje, eu resolvi não colocar nenhum dos dois, depois coloquei os dois. Já falei que dependendo do adversário, dependendo do local, dependendo do que a gente precisa, a gente vai fazer mudança. Não importa, tem um grupo, aqui todo mundo tem que estar à disposição, preparado, qualquer um deles pode começar uma partida, ou pode entrar durante o jogo. Eu acho que é importante que a gente tenha esse jogador de qualidade, que são poucos times do Brasil, inclusive, que tem esses meias bons, e hoje o Grêmio tem 2, mas dependendo do esquema, jogar um, até porque tem muitos jogos que joga o Franco. O último jogo quem jogou foi o Miguel, eu tenho revezado isso, mas depende muito do que a gente precisa no jogo. Fala, Renato, tudo bem? Do jogo, eu só te passar a minha interpretação, queria saber se você viu da mesma forma. Eles começaram bem o jogo, a partir do momento que vocês estavam com muita dificuldade, começaram a ter dificuldade com a saída pelas laterais, o Edenilson ficou encaixotado junto com o Viraçante ali na saída de bola. E aí o que acontece? O Fluminense ficou em cima, fez a virada e depois você fez as mexidas, o Grêmio conseguiu empatar o jogo. Você viu dessa forma também, que quando o Fluminense forçou a marcação lá em cima, fechando principalmente os corredores, e encaixotando na marcação ali do Edenilson e da saída do Viraçante, vocês tiveram mais dificuldade, o Fluminense ali dominou o jogo. E só para terminar, em relação à sua resposta anterior, quem ganha jogo é jogador? Quanto ao Edenilson, Sim, é jogador. o que eu falei, nós fizemos 2, 3 trabalhos táticos e até pelas características dele, do Vila, baixavam justamente, era um pedido meu também para eles baixarem, eu sabia que o Fluminense vinha para cima da gente, mas eram os espaços que realmente eu estava querendo. Que o Fluminense viesse para dentro da gente, deixasse os espaços, nós tínhamos 2 jogadores velozes na frente, que eram o Alex e o Soteldo, não acertamos as jogadas, porque o Fluminense marcou bem também, mas o nosso objetivo era esse, justamente a gente criar esses espaços aí. Tanto é que eles continuaram fazendo isso no segundo tempo, por isso que eu chamei o Natan também descansado, que é um jogador de velocidade, e o Diego, que é um cara que segura a bola na frente, que era o que a gente estava precisando. Um jogador para segurar a bola, para os nossos jogadores de velocidade virem de trás, e ocupar os espaços que o Fluminense iria deixar para a gente. Não deu tão certo, algumas jogadas deu, mas o objetivo era esse. Aí você perguntou aqui se o jogador ganha o jogo. Ganha o jogador e ganha o treinador também. Às vezes o treinador erra, às vezes o treinador acerta. Às vezes o jogador está mal, às vezes o jogador está bem. Isso aqui juntando, o útil e agradável. Treinador junto com os jogadores. Eu acho que é um trabalho que a gente procura fazer sempre, durante os dias, durante a semana, durante o ano, para buscar sempre os melhores resultados. Pelo menos eu penso assim. Agora, a estrela maior dentro do campo, sem dúvida alguma, sempre vão ser os jogadores. O treinador está aí para ajudar. Ele pode ajudar e pode prejudicar também. Mas simples. Porque ali, o treinador, ele tem 2, 3, 4, 5 segundos para tomar uma decisão. E tem que agradar todo mundo. Mas muitos não querem saber o que passa na cabeça do treinador. Ele pode até errar. Mas muita gente critica o treinador, agora estou falando no geral, critica o treinador sem saber qual foi a intenção dele. Aí ele é criticado durante uma partida. Aí chega lá depois do jogo e explica, aí muita gente, eu não sabia que ele tinha pensado isso. Então espera para terminar o jogo e perguntar para o treinador. Porque o treinador, qualquer um, ele é massacrado ali.
Ele tem aqueles segundinhos e muitas vezes ele tem que fazer omelete sem os ovos. Mas faz parte do trabalho. As estrelas são os jogadores, mas o treinador ajuda. Então vamos trocar. Renato, boa noite. Jonathan Santos, canal no João Pedro para manter ali a posição. Queria saber se você enxerga o resultado aqui no Maracanã como um fator positivo e como você projeta o próximo jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mais um jogo fora de casa. Mas o jogo não tem, a tabela é difícil para todo mundo, não é só para o Grêmio, tem muitos confrontos diretos, não só o Grêmio, os outros adversários também, por isso foi importantíssimo esse ponto nosso aqui. É um jogo que nós vamos ter contra o Palmeiras muito difícil, a gente vai começar a pensar no Palmeiras a partir de amanhã. Quanto ao João Pedro, eu até conversei com ele aqui no vestiário, faltando 1 minuto para terminar o jogo. Ele não pode se lançar o ataque, ele poderia até se lançar o ataque no momento que a gente tivesse com os jogadores para fechar o meio, coisa que não era no caso, naquele momento, faltando 1 minuto, estava com 5, 6 atacantes, ele quer ir para frente para quê? Para deixar espaço para o adversário contra-atacar a gente. Então eu só chamei a atenção dele, pedi para ele ficar, porque estava faltando 1 minuto. Foi isso? Mais algum? Pede para ele manter posição. Eu chamei ele, mantém a posição, falta 1 minuto. Porra, você vai querer ir para tomar a bola nas costas e de repente a gente tomar o gol e acabar o jogo mesmo. Foi isso. Obrigado, Renato. Boa noite. Obrigado, pessoal. Retorno. Mas aquele negócio que o treinador é massacrado, pô, brincadeira, 1,5 milhão, ganha muito bem pra ser massacrado. Eu queria ser massacrado assim, podem me massacrar, me dá 1,5 milhão no Pix todo mês, ó, acabou, já era.